Alô, meu caro aluno telespectador. Estamos começando hoje a primeira de 7 aulas sobre o tema dissertação. É fácil. Mesmo aqueles alunos que não têm intimidade com a área de humanas, podem elaborar um texto dissertativo altamente competitivo. Vamos oferecer caminhos e técnicas que facilitam esse trabalho. Ao lado disso, você precisa assistir aos noticiários, ler jornais, revistas e coisas tais, porque ninguém escreve sobre o que não entende. Vamos passar para você agora o elemento básico da dissertação, a estrutura dissertativa. Assim como um edifício se apoia na sua fundação, o texto dissertativo se apoia na sua estrutura que você vai conhecer agora. A estrutura da dissertação é assim estabelecida. Nós temos 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isto não significa absolutamente que nessa estrutura devam existir apenas 3 parágrafos. São 3 partes. A primeira parte, a introdução. Veja, a introdução é o lugar da tese, do ponto de vista, o lugar onde o aluno se coloca em relação ao texto. Observe que a introdução deve ser, portanto, um roteiro do seu texto dissertativo. Você deve pensar antes que aspecto do tema proposto você deseja desenvolver e elaborar um parágrafo introdutório onde esteja presente aquele aspecto que você escolheu para desenvolver. Tecnicamente, ela deve ter um parágrafo. Deve ter de 5 a 8 linhas. Se considerarmos que o Enem exige o mínimo de 15 linhas e outras instituições até o máximo de 30, você não deve ultrapassar o número de 5 parágrafos. Uma introdução deve ter, portanto, um parágrafo, atendendo a esta exigência de número máximo de 30 linhas, você deve elaborar o seu texto introdutório entre 5 e 8 linhas. A segunda parte da estrutura da dissertação é o argumento. O que é o argumento? É o lugar em que você explica, explicita, justifica, desdobra ou comprova o que foi dito na introdução. O argumento deve ser convincente, elaborado com a demonstração de provas, raciocínio lógico. Veremos isso quando estivermos estudando cada uma dessas partes. A última parte da estrutura da dissertação é a conclusão. A conclusão tem suas faces. Ela pode ser uma sugestão, uma síntese, um reforço da tese ou um questionamento aberto. Também deve ter apenas um parágrafo, enquanto a sua parte de desenvolvimento, a parte argumentativa, pode ter 2 ou 3. Bom, o que nós podemos perceber é que esta estrutura dá sentido ao texto. Há um momento em que você apresenta sua tese, seu ponto de vista. Há um outro momento em que você explica, desdobra, justifica a sua tese. E há um outro momento em que você faz uma síntese, um remate, um desfecho
do que você escreveu. Agora, vamos conhecer um texto dentro desta estrutura que acabamos de mostrar. Tema: um paradoxo da modernidade. Eliminação de fronteiras, criação de fronteiras. Título: Linguagem universal. Introdução: computadores, internet, distâncias menores, maior comunicação. Tais vantagens são apresentadas pelos defensores da globalização como fatores determinantes para o fim das fronteiras internacionais. Entretanto, a maneira com que semelhantes avanços são distribuídos pelo mundo é discutida por teóricos menos otimistas. Assim, questiona-se qual das partes apresenta argumentos de acordo com a realidade mundial. Observe que o autor do texto coloca aí na introdução o que ele quer discutir. Mostra que a globalização é polêmica e há pelo menos dois caminhos, duas vertentes de abordagem sobre ela. Vejamos agora como ele desenvolve esta questão nos seus argumentos. Há uma turma que pensa favoravelmente à globalização, há uma turma que é desfavorável à globalização. Vamos ver que posição ele vai tomar.